Opa, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui gravando um vídeo, Jaqueline e eu, olha, pra gente estar falando aí de coisas que as pessoas precisam. E hoje, nesse sentido, a gente vai falar sobre mentalidade positiva. Mentalidade positiva, um assunto que nós gostamos muito, que muitas vezes entregamos na mentoria, especialmente na parte que a Jaqueline entrega na mentoria, ela fala muito sobre isso, né, amor? E realmente faz parte do nosso trabalho, em cuidar do nosso emocional, a gente trazer esse assunto para ensinar, ajudar e fazer com que as pessoas tenham uma atitude mental positiva, né? Porque isso faz muita diferença para resolver e lidar com as situações do dia a dia. Ter uma atitude mental positiva, ter um pensamento mais positivo, né, como as pessoas costumam dizer, isso tende a facilitar e ajudar esse processo em cuidar do emocional. Isso. Esse ponto de ter mentalidade positiva, ele é tão importante. Antes de falar disso, deixa o like aí, ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Quando deixa o like, quando compartilha, quando se inscreve no canal, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai ajudar mais pessoas. Então, deixa o seu like, se inscreve e compartilha. É tão importante ter a mentalidade positiva que em 1954 o corredor Roger Bannister conseguiu ultrapassar os primeiros 1000 metros livres. É interessante que ele teve essa mentalidade positiva e conseguiu fazer isso. E é tão importante essa mentalidade positiva que também muitos outros depois dele, depois de 1954, também conseguiram atingir essa meta, de ultrapassar aí os 1000 metros livres. E detalhe, hein, em menos de 4 minutos, que foi o seu recorde. Nota como que ter mentalidade positiva ajuda? A gente vai falar um pouco sobre isso. O que acaba motivando as pessoas, como é que outros acabam modelando aqueles que conseguiram fazer determinado feito que eu queria fazer, por exemplo, que eu gostaria de fazer, e eu consigo me espelhar nisso e seguir isso, usando aí a programação neurolinguística, usando aí a mentalidade positiva, né, amor? Pois é, e esse corredor ele só conseguiu alcançar essa marca, ele só conseguiu bater esse recorde porque ele acreditou que era possível. Se ele acreditasse que não era possível, como a maioria das outras pessoas, ele não teria sido o primeiro a conseguir esse feito. E a partir daí, né, muitos outros conseguiram fazer a mesma coisa que ele fez. Então isso que o Romildo acabou de falar aqui é a modelagem, é você modelar, se espelhar, copiar aqueles que fizeram algo que você quer fazer, que você gostaria de fazer, que ainda não conseguiu. Mas se os outros conseguem, se eles conseguiram, você também consegue, né? Isso é um dos princípios básicos da PNL. Se o outro conseguiu, eu também consigo. Claro que vai ter diferenças, né? Cada um vai no seu ritmo, um pouco diferente, mas é possível. Se o outro conseguiu, eu também consigo. E ter essa mentalidade positiva de que é possível faz toda a diferença, né? Porque, como dizem por aí, o impossível é só questão de opinião. Então, quando você tem uma atitude mental positiva, você consegue bater os seus próprios recordes, você consegue alcançar aquilo que você quer e ainda não conseguiu. Existe também a questão da pessoa, alguns não conseguirem ter essa mentalidade positiva. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que é importante, olha. A gente está falando da mentalidade positiva, pensamento positivo, mas não é de uma forma como que muitos acabam entendendo por aí. Como que, eu acredito que vai dar certo, eu vou. Não é só isso. A mentalidade positiva ela vai muito além. A gente vai tentar dar algumas dicas aqui práticas para que você consiga exercer isso, viver com a mentalidade positiva em prol daquilo que você acredita que é o melhor para a sua vida. Então, ter essa mentalidade positiva não tem a ver só com o pensamento, mas sim com ações, com coisas que nós fazemos, como nós encaramos o dia a dia. E algo muito interessante de se falar sobre isso, a questão da mentalidade positiva, como a Jaqueline falou, que tem a ver com que a gente consiga bater recordes, no caso de atletas, né? Nosso caso, meras pessoas simples que não estamos tão envolvidos aí, de repente, em atletismo e outras coisas. Tem muitas coisas simples no nosso dia a dia que, com a mentalidade positiva, nós conseguimos fazer com que dê certo. Então, o que é interessante pensar sobre isso? Aqui, por exemplo, o Henry Ford, ele diz o seguinte: se você acredita que pode, você está certo. Se você acredita que não pode, está certo também. Note como que a mentalidade positiva ela vai fazer com que a gente consiga alcançar nossos alvos, nossos objetivos, porém, a mentalidade negativa também vai fazer com que a gente não alcance nossos alvos e não alcance nossos objetivos. Sim, e uma das coisas que eu ensino para os clientes na mentoria é a desenvolver essa atitude mental positiva, porque a gente tem a tendência a ir muito para o lado negativo, a gente tem a tendência de ficar olhando sempre para o que não vai dar certo, e é aquela coisa de a gente achar que está sendo precavido, não, mas se não der certo, se não acontecer, se eu achar que não vai acontecer, não vai mesmo, já começa por aí. Então eu ensino os clientes a desenvolver essa mentalidade positiva, porque a partir daí eu posso fazer ações. Se a minha mente acredita que eu sou capaz de conseguir tal feito, isso me motiva a fazer. Mas se eu acredito que eu não vou conseguir, então eu não vou me mover, eu não vou sair do lugar, eu não vou nem começar.
E aí pronto, você já realizou o seu pensamento, que não vai dar certo, que não vou conseguir. Então uma das coisas que a gente usa para ajudar os clientes a desenvolver essa mentalidade positiva é mostrar para eles que, embora exista a chance das coisas darem errado, embora existam as coisas ruins, né? Porque não se trata apenas de uma coisinha mágica. É só eu querer que vai acontecer. Não, mas quando a gente desenvolve essa mentalidade mais positiva, é como se eu estivesse escolhendo o que eu quero focar. Porque eu sempre falo assim, ó, existe a coisa boa e a coisa ruim. Isso existe, é um fato na vida de todo mundo, é a dualidade. Existem as coisas boas e as coisas ruins. Mas o que vai mudar com a minha atitude mental positiva? Eu vou escolher focar no positivo. Eu vou escolher focar na coisa boa. Isso que faz total diferença. Mas quando eu escolho focar na coisa negativa, é como se aquilo ali se expandisse, né? Eu só vou ver aquelas coisas ruins, eu só vou ver o problema, eu só vou ver a dificuldade. Mas quando eu faço o contrário, quando eu foco nas coisas positivas, aquilo ali tende a crescer, tende a expandir. Então eu vou ver mais saídas, eu vou ver mais oportunidades para eu alcançar aquele meu objetivo. Então, tem um ditado que fala assim, onde o foco expande. Onde o foco expande, exatamente. Se focar na coisa ruim, vai crescer. Se eu focar na coisa boa, vai crescer. Então aí surge a pergunta, em que você quer focar? No positivo ou no negativo? Você quer focar na sua mentalidade negativa ou na sua mentalidade positiva? Isso é uma coisa que está na mão de todo mundo fazer. Esse poder de você decidir mesmo o que você quer fazer, focar no positivo ou no negativo. Lembrando que, como eu falei, existe a coisa boa e a coisa ruim. Eu é que escolho onde é que eu vou colocar o meu foco. E daí aquilo ali vai crescer e vai produzir, dependendo da minha escolha. Exato. Uma dica sobre isso que fala aí no livro O Poder da Ação, ali do Paulo Vieira, ele fala que quando acontece alguma coisa ruim, por exemplo, no nosso dia, isso é apenas o equivalente a 10% do dia. Quando a gente pensa isso, anota isso daí se quiser como exercício. Aconteceu uma coisa ruim no seu dia, coloca, isso aqui são só 10% do meu dia. Não acabou o meu dia. Já viu aquelas vezes que a pessoa com pensamento negativo, talvez tenha acontecido com você, porque já aconteceu comigo no passado, com a Jaqueline, então é comum que também já tenha acontecido com você. De acontecer alguma coisa ruim e aquele dia você diz assim, acabou meu dia. Ou talvez só pense, meu dia acabou. E lembra da frase de Henry Ford? Você está certo. Se você disser que o seu dia é incrível, ele vai ser incrível. Porque você vai conseguir ter atitudes positivas e fazer você construir o seu dia incrível. E se você tiver atitudes negativas, você vai fazer com que o seu dia tenha você tenha atitudes negativas e o seu dia realmente seja uma tragédia. E acontece, por exemplo, quando a pessoa levanta o dia, por exemplo, pela manhã, de repente chuta o pé da cama, ou derruba um copo, ou sei lá, vai colocar creme dental na escova, cai fora. Note que muitas vezes isso acontece e parece que aquele dia realmente vai uma sequência de eventos ruins que vão acontecendo. É uma crença, né? É uma que a pessoa crença. tem de que pronto, é o prelúdio. A partir dali tudo vai dar errado. Notem que nós não estamos falando nada religioso aqui, isso é ciência. Porque a gente estuda muito programação neurolinguística que tem a ver com a nossa mentalidade. Só que a nossa mente está comandando cada uma das trilhões de células do nosso corpo. Logo, quando nós temos pensamentos negativos, nossos músculos podem até, por falta de pensamento positivo, cometer erros bobos que nós não cometeríamos. Então, se nós dizemos logo pela manhã que nosso dia vai ser ruim, quando nós fazemos isso, nós vamos tomar atitudes e ações que vai fazer com que o nosso dia seja realmente ruim. A gente vai errar a escova de dente, como eu dei o exemplo, a gente vai quebrar um copo com mais facilidade, porque a nossa mente, ciência é isso, hein? Eu gosto muito de enfatizar isso, porque alguns acabam colocando isso por um lado religioso. Respeito a questão religiosa e tudo mais, mas a gente fala muito sobre ciência, porque o nosso comportamento influencia nossas ações, inclusive é uma técnica que nós ensinamos na mentoria. Nossas atitudes vão influenciar nossas ações. Então, se nós temos a crença negativa pela manhã, logo nós acabamos com o nosso dia. Porém, se a gente acreditar que aquilo é só uma pequena fração do dia, alguma coisa ruim que aconteceu, a gente pode mudar essa chave na nossa mente com pensamento positivo e usando até algumas frases, né, que a gente gosta de falar. A Jaqueline também gosta muito de falar, por exemplo, algumas frases que a gente usa com palavras, né, que são negativas e que a gente não está se dando conta. A gente está querendo que alguma coisa ruim não aconteça, só que a gente acaba fazendo com que aquela coisa ruim aconteça porque a gente está mandando um comando errado para o nosso cérebro, para a nossa mente, melhor dizendo, e aquelas coisas ruins começam a acontecer. E é bom, como é uma coisa, todo esse assunto aqui acaba sendo uma coisa muito profunda, então eu vou explicar uma coisinha bem simples aqui. A nossa mente trabalha pra gente.
Nós é que damos o comando para ela. Então, assim, qual é o comando que eu estou dando? Se eu dou um comando positivo, a minha mente vai me motivar a fazer coisas positivas. Se eu dou um comando negativo, ela vai fazer a mesma coisa. Então, assim, sabendo desse fato, que nossa mente trabalha a nosso favor, aí nós precisamos aprender a dar o comando certo. E qual é o comando certo? Aconteceu uma coisinha ruim de manhã, como, por exemplo, bater o pé no pé da cama logo de manhã cedo, então dê o comando para sua mente que aquilo ali é só uma pequena parte do seu dia. Tem muita coisa para acontecer ainda, e note, tem muita coisa boa para acontecer ainda. Olha o comando que você deu para sua mente. Você está dando um recado, meu dia vai ser bom, meu dia vai ser incrível, né? Agora, se você fica com a mentalidade de que vai acontecer coisas ruins, porque o dia começou ruim, gente, vai acontecer. Porque é o comando que você deu para sua mente, né? Então, a gente esquece de parar para perceber que existe uma mente aqui, sabe? A gente tem o nosso corpinho, mas isso aqui é só uma fração do que a gente tem. Nossa mente é incrível, é poderosíssima, que está aqui para nos ajudar a realizar, a fazer coisas. E quando eu aprendo, quando eu descubro que eu sou a pessoa que controlo isso aqui, que eu posso dar os comandos certos para minha mente, aí a nossa vida começa a mudar em pequenas coisas, como o que a gente está falando aqui, né? Atitude mental positiva. Essa atitude mental positiva faz com que você consiga dar os comandos certos para sua mente e assim as suas ações ao longo do dia vão sendo mais assertivas, vão estar mais condizentes com o que você quer. Isso se aplica em todas as áreas de nossa vida, porque seja lá no relacionamento. Imagina que no relacionamento, a Jaqueline e eu, a gente se discorda, porque é comum, somos de personalidades diferentes, Discorda mesmo. de alguns pontos, e a partir daquilo dali, agora eu falo uma coisa que ela não gostou, ou vice-versa, e a partir dali, não gostei, acabou meu dia, fica um emburrado para um lado, outro emburrado para o outro, e não procura entender a diferença um do outro, e muito melhor ainda, ter o pensamento positivo de que aquilo dali foi só uma pequena coisa, e que nós podemos mudar a chave na nossa cabeça, para que aquele dia ainda seja incrível, para que um complete o outro e vice-versa, né? Então, tendo pensamento positivo, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Como é que eu posso voltar atrás ou tentar entender o outro? A mentalidade positiva, ela vai fazer isso, com que a gente tenha isso. Agora note que se eu digo assim, ela me fala alguma coisa que me magoa e eu digo, acabou meu dia, não quero saber mais dela por hoje tá, eu vou vir pro canto, vou cuidar da minha vida, ela vai cuidar da vida dela, e aquele dia, será que vai acabar bem? Será que aquele dia vai ser um dia bom, agradável, incrível, um dia gostoso? Certamente que não. Por quê? Porque a minha mentalidade se travou num pensamento negativo. Eu fiz com que uma coisa que era pequena, lembra que a Jaqueline explicou? Algo que é pequeno, se a gente foca, é ruim, porém não é tão grande, a gente foca naquilo, aquilo cresce. Talvez ao longo de meio-dia, já que ele não queira fazer o almoço, eu também não vou querer ajudar. Olha como é que os problemas vão aumentando. Vai chegar ao final do dia, na hora de dormir, tá chateado. Então, isso é o exemplo do relacionamento. Vai ser assim também nas finanças, na parte de dinheiro, que se a gente focar numa conta que está para vencer e a gente ficar tão preocupado com aquilo, a gente não vai usar a nossa mente para fazer o que é mais importante, focar na solução de como conseguir dinheiro para pagar não só aquela conta, mas muitas outras coisas. Vai ser assim também na questão da nossa saúde, se de repente a gente não consegue cuidar da saúde, ou se de repente algum dia a gente não amanheceu bem, ou está com alguma dorzinha, alguma coisa, essa dor ela vai crescer se nós focarmos nela. Isso é cientificamente comprovado, pessoal. A gente não está aqui criando e inventando nada. Isso aí está tudo na programação neurolinguística, está tudo em conhecimento neural, que a gente estuda muito sobre isso. E nossos cursos que a gente fez, tudo explicam isso. Então a gente tem médicos, doutores, livros, tudo falando sobre isso. Só que isso não é uma coisa comum da mídia. Falar sobre pensamento positivo de uma forma tão profunda não é algo comum que é ensinado na mídia, nas escolas, não é. Então por isso que talvez seja muito novo para você, mas é verdade, é um fato. Se de repente a gente está com alguma dor e a gente fica tão preocupado com aquela dor, que pode ser alguma coisa pior, que pode e aquela dor vai só aumentando, onde a gente foca, expande. A Jaqueline gosta muito de usar o exemplo não sei se você vai querer falar agora, amor, mas o exemplo da árvore, né, da plantinha, né? Então, se você regar só a florzinha, que já me confundi toda. Esqueceu as cores, né? Começa de novo. Tá, então o exemplo da florzinha, eu sempre trago esse exemplo aqui para os clientes para visualizar, fica mais fácil, né? Então, uma florzinha azul, que é o positivo, e uma florzinha amarela, que é o negativo. Mas se você regar só essa plantinha aqui amarela, o que vai acontecer com ela? Ela vai crescer, vai se reproduzir, vai florir. Quanto mais você rega essa florzinha amarela aqui do negativo, ela vai crescer cada vez mais. Então, imagina o espaço que ela vai ocupar na sua casa. Imagina aqui na sua mente, né? Essa florzinha crescendo, produzindo, e a florzinha negativa, que é dos problemas e das preocupações. E a outra, que você não está regando, ela vai estar lá, mas pequenininha, murchinha até e desaparecer. Então,
O que eu quero que vocês façam, gente? Faz o contrário. Começa a regar a florzinha positiva, começa a regar a florzinha azul para que ela cresça, floresça e ocupe maior espaço na sua mente e no seu dia. E como eu falei aqui, existe a coisa boa e a coisa ruim. É onde eu foco que faz toda a diferença, né? É aquilo que está constantemente aqui na minha cabeça pensando, é o que minha mente vai executar como sendo o que eu quero. Agora imagina, né, como o Ramildo falou aqui, exemplo, questão de conta. Imagina que eu estou o tempo todo pensando na conta que vai vencer, na conta que eu não vou ter dinheiro para pagar, mas eu não vou ter dinheiro, mais isso, mais aquilo. O que está na sua cabeça constantemente? Que você não vai ter o dinheiro para pagar a conta, ou que tem a conta para pagar, e isso é um problema. Então o que vai estar crescendo? O que a sua mente vai estar dando foco, dando atenção em relação a isso? Focando no problema, né? Vai estar focando no problema e a sua mente vai estar ocupada nisso aqui e vai esquecer e não vai prestar atenção às soluções que podem estar aqui bem na sua cara e você não vê, porque está ocupada, sua mente está desviada lá para outra situação. Então, quando a gente fala de atitude mental positiva ou negativa, a gente não está dizendo que a pessoa é uma pessoa negativa, e às vezes a gente nem acha que é, né? Parece que a gente está tendo uma mentalidade positiva, parece que eu sou uma pessoa positiva. Mas se a gente olhar e parar para pensar, analisar, vem cá, eu fico pensando o que a maior parte do tempo? Nos problemas ou nas coisas boas que eu tenho? É uma prova para saber se, para você testar aí como é que está a sua mentalidade, se ela está mais positiva ou negativa. Então, se você perceber que ela está bem negativa, comece a fazer o contrário, comece a regar a florzinha lá do positivo. Se tiver positivo, ótimo, continue, faça com que essa plantinha cresça ainda mais, porque isso faz com que sua mente foque naquilo ali e te ajude a encontrar soluções, ajuda a sua mente a estar atenta no dia a dia, como é que você pode aumentar aquilo que você quer, que é o que está aqui constantemente na sua mente. E isso aí, uma coisa que vai vencer muito nessas coisas que a gente está falando aqui, né? Sobre coisas que todo ser humano precisa, né? Todo mundo precisa de ter essa mentalidade positiva. E a gente está falando muito sobre essa mentalidade positiva, mas é uma mentalidade positiva movida por ações. Essas ações, evidentemente, vão dar bons frutos. Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso que a gente tinha para falar para vocês. Lembrando que é bom que vocês curtam, compartilhe o vídeo para ajudar mais pessoas aí. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade, a falar sobre essa questão também de coisas que as pessoas necessitam. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham tirado proveito e comecem a aplicar essa metodologia que a gente explicou aqui para vocês. Uma atitude mental positiva. Isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Até o próximo vídeo e obrigado por assistir aqui com a gente. Obrigado, até mais. Romildo e Jaqueline Araújo. Nós acreditamos que pessoas crescem. Tchau, até a próxima.